vez em quando eu vou ficar olhando aqui para a lateral para ver se tem alguém mandando alguma mensagem, tá? Mas como eu já disse aí, vamos tentar deixar para o final. Mas vão mandando e depois a gente dá uma olhadinha, tá bom? Gente, obrigado por estarem aqui, 11h30, exatamente, num sábado, vocês estarem aqui na Confloss, essa conferência super bacana, é a primeira vez que eu participo, mas eu já acompanho há bastante tempo, sei que está tendo várias palestras em outras trilhas em paralelo, então obrigado pela presença de vocês. O título da minha palestra é Melhores Práticas de Criptografia. Eu vou passar rapidamente aqui sobre mim, para a gente entrar direto no assunto. Eu vou falar uma parte bem teórica no começo, para garantir que está todo mundo no mesmo nível, né? Porque criptografia é um negócio bem complexo. Então, rapidamente sobre mim. Meu nome é Vinícius Campitelli, como a gente já falou. Eu faço parte da comunidade do PHP de São Paulo. Eu sou programador PHP há quase 15 anos, mas, logicamente, desenvolvo com outras tecnologias. Tenho trabalhado com Python, com Node.js, gosto muito de fazer scripts em Bash, então eu tenho, lógico, um pezinho em cada tecnologia, mas eu sou bastante da comunidade de PHP, está aqui meu elefantinho, meu elefante do PHP, o meu Elvis Elephant, gosto muito dele, mas estamos hoje aqui na Confloss, então agradecer aqui o presente, olha só, ficou igual ou não? Tá parecido comigo? Achei sensacional aqui a canequinha que a Confloss mandou pra gente. Eu trabalho numa empresa de streaming de vídeos, assim, de OTT, que é Over the Top, né, plataformas de streaming de vídeo para empresas que querem ter o seu próprio canal ou criar o seu próprio ambiente de streaming, chamada Otera, é uma empresa americana. A gente está contratando principalmente desenvolvedor PHP nesse momento, então se alguém souber programação PHP aí, for de nível pleno para cima, assim, a gente está contratando. Eu gosto muito de cibersegurança, eu atuei cerca de 3 anos na área, numa empresa de São Paulo, então eu entrei em contato em projetos gigantescos, governamentais, particulares, muito grandes, e eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui de cripto com vocês, tá? Esses slides estão no meu GitHub e meu Twitter são vcampitelli. Quem quiser ir acompanhando é legal, porque sempre que tivesse esse azulzinho aqui embaixo, igual nesses 3 nomes, são links, então eu estou sempre deixando referência externa, tá? E eu também coloquei alguns scripts de código para vocês darem uma olhada. Quero aquele slide lá que ele me mostrou, eu deixo o script também, geralmente alguns scripts em Node que eu coloquei, então vocês podem também acompanhar, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos falar o que é criptografia, né? É algo que às vezes a gente vê em alguns filmes de cinema aí, é um negócio meio bizarro, né? Aquela pessoa digitando que nem maluco e descriptografando, e geralmente descriptografa muito rápido, né? É incrível como as coisas descriptografam muito rápido em filme, não é bem assim, né? Então, a definição formal de criptografia é a prática e o estudo de técnicas para comunicação segura na presença de terceiros, tá? E a construção e análise de protocolos que previnam terceiros de ler mensagens privadas. Eu fiz questão de ler aqui para garantir que eu não vou pular nenhuma palavra, tá? Essa definição eu tirei da Wikipedia, mas é uma definição bastante conhecida, né? Bastante... que a gente consegue chegar em algo parecido se a gente precisar explicar para alguém. E eu sempre gosto de brincar que quando a gente era criança e a gente tinha algumas coisas com os nossos primos, irmãos, amigos, a gente, por exemplo, falava na língua do P, né, que é colocar o P antes de cada sílaba, ou a gente inventava um código para conversar só entre a gente, isso é criptografia, tá? Isso é uma criptografia, porque você está justamente pegando um texto, pegando uma informação, uma mensagem que a gente chama de texto plano, e transformando ela, e essa setinha aí, que é a criptografia, a gente está transformando ela em texto cifrado, em texto criptografado, né? Então, esse texto cifrado pode acontecer de ele virar esse monte de letra e número, ou nas brincadeiras de criança, é um texto com um P antes de cada sílaba, ou com alguma outra coisa. Então, quem não souber essa regra, quem não entender ou não for rápido o suficiente, né? No caso, não era nem tanto entender, mas era ser rápido para pegar, não vai conseguir descriptografar, não vai conseguir fazer o processo inverso, né? Não vai conseguir fazer a setinha de volta para voltar para o texto anterior. Isso é criptografia, tá bom? Basicamente, ela se divide em 4 princípios. 3 são muito conhecidos, que a gente chama de diagrama CIA, né? Aí tem gente que coloca até, inverte o polo com as horas para não ficar muito parecido com a agência norte-americana, né? Então, tem gente que fala AIC, tem gente que fala CAI, mas, basicamente, esses 3 pilares são mais conhecidos. Tem um 4 que eu vou falar já já. Então, a confidencialidade, ou seja, eu preciso garantir que só o destinatário da minha mensagem, seja ele uma pessoa, seja ele meu amigo
de infância, seja ele um sistema, né? Só ele vai ser capaz de ler, só ele vai ser capaz de extrair o conteúdo da minha mensagem, tá? Então, eu estou deixando aqui algumas referências ainda da Wikipédia, tá? Também preciso garantir integridade, tá? Então, isso significa que eu não posso trafegar essa mensagem, ou o meu processo de criptografia não pode quebrar a mensagem. Ela tem que chegar íntegra do outro lado. Eu não posso perder informação. Então, eu não posso fazer um processo criptográfico que retire palavras, retire letras, retire sílabas, retire informações binárias da minha mensagem. Tá? Então, quando eu fazer a descriptografia, eu preciso voltar exatamente ao que estava anteriormente. Tá? Eu preciso ter autenticidade, ou seja, eu preciso ter um jeito de garantir para o destinatário saber que quem mandou aquela mensagem realmente foi aquela pessoa que está se dizendo. Lógico que no mundo físico é mais fácil, né? Eu estou olhando para a pessoa. Mas no mundo virtual, no mundo cibernético, quem está mandando essa mensagem é um servidor. Só que entre o cliente e o servidor, existem diversos hops, né? Existem provedores de internet, existem gateways, existem firewalls, existem várias entidades no meio. Então, eu preciso garantir que não teve uma alteração, e quem está mandando essa mensagem realmente é quem disse ser. Às vezes, vocês já entraram em algum site e apareceu assim, um erro no browser, né? Falando, esse certificado digital não corresponde ao servidor, você quer avançar ou não, né? Isso é porque ele não consegue garantir a autenticidade, tá? E a última característica de não repúdio, que é o seguinte, a partir do momento que eu, como emissor da mensagem, emiti uma mensagem criptografada, eu não posso falar que não fui eu. Então, eu não tenho como eu negar que essa mensagem foi minha. Porque, por exemplo, tem um carimbo meu lá no envelope. Eu carimbei, eu coloquei um selo com meu nome, Vinícius Campitelli, e só eu tenho esse carimbo, esse selo, porque está com a minha impressão digital, por exemplo. Então, a partir desse momento que eu coloquei essa minha garantia, eu não posso negar, tá bom? Então, esses são os principais objetivos. Eu deixo novamente o link aí para vocês na Wikipedia, para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá. Vamos um pouco mais aí para o que realmente é de teoria. Existem dois tipos de criptografia, tá? Eu vou falar um pouquinho mais rápido no começo para a gente ir para a prática logo, tá bom? E liberar vocês aí pro almoço e pro resto das palestras. Primeiro, a chamada de criptografia simétrica é quando a gente usa a mesma chave para os dois caminhos. Então, tanto para criptografar quanto para descriptografar a mensagem. No caso da língua do P, que eu brinquei para vocês, a chave é a mesma, é o P. Então, você coloca o P antes de cada sílaba e tira o P antes de cada sílaba. Então, era uma criptografia simétrica, né? E por isso essa chave deveria permanecer secreta. Porque a partir do momento que você fala, olha, eu estou colocando o P antes de cada sílaba, qualquer pessoa vai conseguir mandar as mensagens criptografadas, certo? Então, é por isso que essa chave tem que permanecer secreta com você. A partir do momento que você perde essa chave, ou vazou por algum motivo, você fez um commit no Git sem querer, mandou por e-mail, ou descartou um HD que tinha as informações e esqueceu que tinha alguma coisa lá, isso acontece, tá? A partir desse momento, você perdeu toda a sua confidencialidade e você está com o sistema comprometido, você vai ter que recriptografar tudo e gerar uma outra chave, tá bom? Basicamente, existem dois tipos de cifras. Então, cifras são os algoritmos, são os procedimentos que a gente vai utilizar para realmente criptografar. O primeiro é a cifra de bloco e o segundo é a cifra de fluxo, tá? Então, a cifra de bloco é quando você tem um tamanho fixo de mensagem. Então, eu vou pegar sempre blocos de 50 bytes, sempre blocos de 100 bytes, sempre blocos de 200 bytes. E eu consigo operar dentro desses blocos, tá? E a cifra de fluxo é quando você não sabe o tamanho da mensagem e esse fluxo, desculpa, em inglês é string, né? Então, a tradução mais fiel a string é fluxo, né? Então, quando você tem uma string de dados, e quando eu digo string, não necessariamente é uma string de uma live, não é string de uma palestra, como eu estou dando aqui para vocês, mas é um fluxo de dados que você está recebendo, por exemplo, de uma requisição HTTP ou de uma transferência de arquivo por algum outro protocolo, e você ainda não sabe previamente qual o tamanho daquele arquivo, qual o tamanho daquela informação que você está recebendo. Então, você não pode garantir, por exemplo, trabalhar com blocos de 100 bytes, porque pode ser que o seu arquivo tenha menos que isso. Ou, se você tem 101 bytes, o próximo bloco vai ter só 1 byte, né? Você pegou 100 primeiros bytes para a primeira cifra de bloco, e para o outro bloco você só vai ter 1 byte. Então, não trabalha muito bem, tá? De cifra de blocos, os algoritmos mais comuns, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algum desses, tá? O Bluefish é uma tecnologia já um pouco antiga, a gente não recomenda mais usar o Bluefish, ele é como se fosse uma versão 1, não é bem assim, mas ele é como se fosse uma versão 1, porque saíram 2 algoritmos
em cima dele, melhorando algumas seguranças dele. Então, a gente tem o two-fish e o three-fish. Tá? Então, eu recomendo usar ele, se vocês forem usar. O outro também que não deve ser mais utilizado, que é o DES, ou DES, cada um fala de um jeito, né? Que é o Data Encryption Standard. Ele é muito inseguro. Depois de um tempo, eles criaram o Triple DES, ou vocês podem achar como 3, o número 3, DES, DES. E basicamente ele aplica o DES 3 vezes, lógico, não é tão simples assim, mas ele também não é tão recomendado, tá bom? E hoje em dia, o que é mais recomendado para a gente usar é o AES, que é o Advanced Encryption Standard. Então, quem já trabalhou com criptografia, com certeza já viu, né? AES 128, AES 256, AES blá, blá, blá. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então, esse algoritmo, ele é o mais recomendado ainda hoje em dia, ele já foi lançado, se não me engano, em 2001, mas ele é muito recomendado até hoje em dia, lógico, com algumas configurações de segurança para deixar ele ainda mais robusto, tá? O nome original dele era Rijndael, é um nome holandês, se não me engano, então eu não sei exatamente a pronúncia, a gente fala Rijndael, eu aprendi a falar Rijndael, que é o nome do desenvolvedor que criou esse algoritmo, tá? E esse algoritmo foi escolhido pela NSA, né, a Agência de Segurança Nacional Americana, como a criptografia padrão para informações confidenciais, certo? Continuando, uma coisa que vocês já devem ter visto, então, se vocês usaram o AS128 ou AS256, tem umas letrinhas no final, vocês já perceberam isso? AS256 GCM, AS256 CTR, AS256 CBC. Isso é um modo de operação. Você lembra que a cifra de bloco é em tamanhos fixos? Então, eu preciso ter um jeito de pegar a minha informação completa, o meu arquivo completo, ou a minha mensagem completa, e quebrar ela em blocos daquele tamanho fixo. Então, quebrar blocos de 50 bytes, de 100 bytes, de 200 bytes, dependendo do meu algoritmo. E eu vou quebrar essa minha informação nesses blocos, e eu preciso ter um jeito de relacionar um bloco com o outro, né? Então, eu pegar a informação resultante da criptografia anterior e somar com essa, e adicionar essa, e concatenar, ou fazer um merge, fazer um XOR, que é o exclusivo, né? Geralmente a gente vai usar muito XOR em criptografia. Então, esse modo de operação, que são aquelas letrinhas depois, AS256, GCM, CCR, é o jeito, é o procedimento, o algoritmo que vai quebrar a nossa informação em blocos, tá? Então, vocês com certeza também, quando utilizaram criptografia, já ouviram falar de um cara chamado IV, vetor de inicialização, né? Initialization Vector. Alguns algoritmos também usam o nome de nonce, né? N-once. Então, tem esses dois termos, tá? Basicamente, é o seguinte, como eu disse, essas cifras de blocos, eles pegam a informação do bloco anterior para usar para esse bloco, né? Então, ele vai fazer um XOR, ele vai concatenar, ele vai somar, eu estou sendo bem simplista aqui, não é exatamente assim. Mas, então, o que acontece para o primeiro bloco? Ele não tem informação anterior, né? Ele é o primeiro bloco da fila. Então, o IV é como se fosse o pontapé inicial. É o dado inicial que você vai mandar para o seu algoritmo para ele ter o estado para começar a fazer a cifra de bloco. Então, é como se você desse uma informação anterior para o algoritmo, aí sim, bloco 1, pega o IV e atua em cima dele. Algumas cifras de blocos vão usar o IV em todos os passos, é bem mais complexo do que isso, mas é só para vocês entenderem. Então, se vocês já viram de IV alguma vez na vida, é isso, tá bom? Existem vários algoritmos, igual eu falei para vocês, várias siglas, né? ECB, CBC, CFB, CTR, GCM, CCM. Ixi, estão falando do meu microfone aqui. Deixa eu tentar colocar ele um pouquinho mais. Se alguém puder dar o feedback aí de se melhorou, por favor. Então, tem esses vários algoritmos. Eu vou tentar falar um pouco mais alto também. Eu tive que dar uma diminuída na sensibilidade, porque está tendo uma reforma aqui em cima. E eu fiquei com medo de estourar muito, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui a sensibilidade e trouxe ele mais perto, tá? Então, por favor, se alguém puder dar o feedback do microfone agora, eu agradeço. Então, todas essas letrinhas, todos esses algoritmos, a gente vai, basicamente, utilizar alguns desses, tá? Então, eu sempre brinco, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do ECB. Alguém já deve ter visto na internet uma fotinha do Tux, aquele pinguim do Linux sendo criptografado com o modo ECB, tá? Mas eu fiz uma outra brincadeira, eu peguei uma imagem de um animal e criptografei utilizando ECB, usando o modo de operação ECB, usando AES, que é o algoritmo mais recomendado, mas com a cifra, com o modo de operação ECB, tá? Gente, tá na cara qual que é esse animal aqui, é uma girafa. Então, olhem o grau de criptografia, o grau de confidencialidade, né, lembrando do primeiro termo de criptografia, o grau de confidencialidade que o ECB traz para a gente, né? 0. Então, por favor, não usem ECB.
Os outros que eu falei, na sequência lá daquela listinha, CBC, CFB e CTR, eles têm mais confidencialidade que o ECB, então eles são melhores, eles vão gerar uma imagem toda embaralhada, tá? Mas eles têm um problema que eles não garantem integridade nem a autenticidade, que seria lá a tríade, né? Então, se você for usar CBC, CFB ou CTR, você vai ter que usar um outro mecanismo para garantir integridade e autenticidade, ou seja, para ter certeza que essa mensagem chegou do outro lado íntegra, que ninguém alterou, que ninguém forjou e quem realmente mandou foi quem você estava esperando, tá? Eu vou falar um pouquinho disso quando a gente comentar sobre hashing, mas então o que eu recomendo vocês usarem daquela primeira lista lá é ECB não garante confidencialidade, CBC, CFB, CTR não garantem nem integridade nem autenticidade por si só. De novo, você pode combinar com outros modos para garantir, utilizando integridade, colocando um hash em cima, mas você tem dois modos, GCM e CCM, que eles já garantem confidencialidade, integridade e autenticidade tudo junto. Então, eu já recomendo vocês, quando forem utilizar AS256 GCM, AS256 CCM, tá? Eu deixo aqui um exemplo de código usando esse primeiro slide que eu estou mostrando no PHP. Nossa, o que foi? No segundo slide estou usando... Deixa eu só... Alguém abriu o mic aí? Tá tudo bem? Tá. Desculpa aí, mas eu tive que mutar. Só se quiser falar, me avisa. Desculpa. Então, eu deixei um código aqui mostrando um exemplo em PHP, utilizando o OpenSSL, que é uma biblioteca de criptografia bem conhecida, né? Então, quem já mexeu com criptografia alguma vez na vida já usou o OpenSSL. Eu estou usando aqui a ES256 com GCM, tá? Bem simples. Para Node tem uma biblioteca de cripto, então eu deixei aqui um outro exemplo, e tem um link aqui embaixo, se vocês quiserem clicar, para abrir esse próprio script lá no GitHub. Então eu deixei um script de decriptografia e de descriptografia no GitHub, que basicamente vai aplicar o ES256 GCM. Então você vai executar o comando, ele vai falar que mensagem você quer ser criptografada, e vai dar um print na tela, e aí você usa o algoritmo de descriptografia, que também está lá para você testar, tá? E a parte de cifra de fluxo, como eu disse, é quando você não sabe o tamanho de dado. Geralmente, a gente está sempre relacionando isso daí com um modelo de comunicação, de transmissão. Então, o A5/1 era utilizado em redes GCM de comunicação móvel. Hoje em dia, ainda bem, já no 4G e 5G, a gente está usando os padrões mais seguros, versões do A5 mais seguras. O RC4 era usado lá naquele protocolo WEP de redes Wi-Fi, que a gente também não usa mais, a gente usa WPA. E das cifras de fluxo, o que é mais recomendado hoje em dia, inclusive pela Google, é o Xaxá. Ele tem um nome engraçado, né? Ele é baseado em outro algoritmo chamado Salsa, e tem uma versão tunada, vamos dizer assim, do Salsa chamado Xaxá. Eu recomendo muito usar ele, tá? Agora, saindo um pouco da base, tudo isso foi só para nivelar, não falei de melhores práticas, né? Então, aqui a gente ficou basicamente quase 20 minutos só falando de teoria, porque é muito importante saber, tá? Então, agora vamos começar a falar realmente de melhores práticas. A principal dúvida quando alguém vai fazer uma criptografia simétrica é onde guardar essa chave, né? Já que a chave abre tudo, ela criptografa e descriptografa, eu tenho que guardar ela em um lugar seguro. Então, por favor, não coloque no GitHub, já coloque o arquivo da chave no ponto .gitignore para você ter certeza que não vai subir, tá? Alguém pode estar dando risada, mas acontece muito isso no GitHub, o pessoal esquecer e subir chaves, tá? Então, a melhor opção, se você tiver realmente um sistema crítico de segurança, então, como eu disse, eu trabalhei em alguns projetos governamentais, a gente utilizava soluções em hardware para guardar as chaves, tá bom? Então, a gente existem basicamente dois muito famosos, que é o HSM e o TPM. O Windows 11, se não me engano, está trazendo modelos de TPM. Lógico que teve algumas falhas de segurança no modelo que eles estão tentando trazer, não foi muito bem aceito. Mas essas são os dois principais hardwares que a gente usa para guardar uma chave, tá? Então, eles realmente são peças físicas, que eles têm todo o controle de violação física, por exemplo, se alguém tentar, eles são todos blindados, se alguém tentar abrir, esquentar, vibração, ele vai travar, ele não vai deixar o cara abrir, então ele tem vários controles, são muito legais, tá bom? Mas, lógico, se você está num ambiente de nuvem, se você não tem um ambiente dedicado, né, um bare metal, você não vai conseguir colocar uma solução de hardware.
Então, você vai ter que usar soluções do seu próprio provedor de cloud. Então, a AWS tem o serviço que chama KMS, que é o Key Management Service. A Google tem o Google Cloud Key Management. Então, são próprios provedores de segurança de chaves, de armazenamento de chaves na nuvem, tá? Então, aí, usem o que, de acordo com a nuvem de vocês. A Azure também tem, eu só não lembro o nome, tá? Mas também tem. E se você estiver usando um cluster Kubernetes, um cluster do Docker Swarm, você pode usar os secrets, tá? Então, tanto o Kubernetes quanto o próprio Docker Swarm, eles têm features de secrets, que é onde você vai guardar informações privilegiadas. Eu só deixo uma observação aqui, e com um link para um artigo do próprio blog do Kubernetes, que por padrão o Kubernetes não criptografa os secrets que você está guardando, tá? Então ele vai guardar em texto plano, ele só vai dar um base64, e base64 não é criptografia. Quer dizer, ele até é uma criptografia, mas a função dele não é ter confidencialidade, porque ele tem uma função de volta muito rápida, ele é mais um algoritmo de transformação de via de criptografia, né? Então eu deixo um artigo aqui de como você vai configurar o seu cluster Kubernetes para ele guardar secrets criptografados, tá bom? E tem uma outra solução, que é o Git Secret, que você vai configurar ele junto com o seu repositório Git e ele vai acompanhar o versionamento. Então, você pode fazer commits da chave. Ó, nessa nova versão aqui, a gente trocou a chave de criptografia simétrica, então tá aqui o novo commit. E ele vai criptografar essa chave. Então, ele também é muito recomendado, tá bom? E aí, como eu disse, já trabalhei em aplicações muito críticas, a gente até fazia divisão de chaves, a gente quebrava ela no meio, então eu tinha uma chave, sei lá, de 60 bytes, 50 bytes, 100 bytes, dependendo do algoritmo, algumas de 32 bytes. A gente quebrava ela no meio e guardava em 2 lugares diferentes, tá? Então, um no HSM e outro numa variável de ambiente, criptografada por HSM, que só é descriptografada quando a máquina sobe. Então, você pode até quebrar a chave em 2 ou mais peças e colocar em lugares diferentes, né? Aí, se você tiver um vazamento por algum motivo, você só vai perder metade. Então, você está distribuindo o seu problema e isso é mais seguro. Mas, de novo, era uma solução muito crítica, muito importante. Não saiam fazendo isso no sistema de vocês sem a dispensar, tá? E outro tipo de criptografia, agora a gente vai falar mais um pouquinho de teoria para ir para as melhores práticas, é a assimétrica, que é a que usa 2 chaves, né? Então, a criptografia assimétrica usa a mesma para ir e para voltar. A assimétrica eu uso uma para criptografar e uma chave correspondente a ela para descriptografar, né? Então, a gente chama de chave pública e privada. Então, logicamente, como o nome já diz, a chave pública é a que você vai mandar para outras pessoas, a chave privada você vai manter para você, tá? E eu já vou explicar exatamente como cada uma funciona. E por causa disso, às vezes a gente vai se referir a esse tipo de criptografia como criptografia de chave pública, tá? O principal exemplo de criptografia de chave pública, certificados HTTPS, tá bom? E eu já explico mais ou menos como funciona. Então, como você vai usar essas 2 chaves? Se eu preciso que alguém se comunique comigo, então se alguém mande mensagem para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a chave pública para essa pessoa e ela vai usar essa chave pública para criptografar as mensagens para mim, então para escrever. E eu vou usar a chave privada para pegar essa mensagem criptografada que ele me mandou e para descriptografar, então para ler, tá? Então, nesse caso, a chave pública foi para criptografar e a privada para descriptografar, tá? É o que acontece, por exemplo, no certificado digital. Quando você entra num site, você recebe a chave pública, o certificado público do servidor, e vai utilizar essa chave pública para mandar mensagens criptografadas para o servidor, para fazer uma transmissão segura. E o servidor vai ter a chave privada do lado dele, que vai usar ela para descriptografar, tá? Agora, se você quiser comunicar com outras pessoas, que seria o lado inverso dessa primeira exemplo, é o contrário, né? Você vai usar a chave privada sua para escrever para essa outra pessoa, tá bom? Então, imagina que eu preciso fazer uma requisição para um outro serviço e eu sou o proveniente da comunicação, ao contrário do exemplo do certificado. Então, eu uso a minha chave privada para escrever o texto para ela e ela vai ter minha chave pública para descriptografar esse texto, para ler esse texto, tá? Então, desse jeito, eu garanto que só eu vou conseguir escrever em meu nome, certo? Porque a chave privada vai ser minha. Então, é como se fosse um comunicado oficial, vamos dizer assim. E outras pessoas vão conseguir ler essa chave com a chave, tá? Então, é o processo inverso, né? A pública para descriptografar e a privada para criptografar, tá bom? Eu vou avançar um pouquinho para a gente não gastar muito tempo, e aí a gente pode até voltar, porque eu ia explicar para vocês como que funciona esse negócio de uma chave criptografa, outra descriptografa, tá? Mas eu vou avançar para a gente não perder
tanto tempo aqui na palestra, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas falando com vocês, tá? Uma coisa muito comum também que a gente tem no ambiente de segurança e criptografia é a parte de hashing, né? A principal diferença de hashing para criptografia é que hashing são funções não inversíveis. Então, a criptografia tem a ida e a volta, né? Você criptografa e descriptografa. O hash não tem uma função de volta, porque é uma função que vai pegar um texto, uma informação, uma mensagem de tamanho variado, e vai aplicar uma função matemática e deixar ela de tamanho fixo. Então, por exemplo, um dos hashes mais famosos é MD5. Não importa a mensagem que você passa para um algoritmo MD5, ele vai gerar uma saída de 32 bytes. SHA-1 também é muito conhecida, vai gerar uma saída de 40 bytes, tá? Por favor, não usem MD5 SHA-1, são muito inseguros, tá? Deixo aqui a referência da Wikipedia. Então, como eu disse, MD5 é muito famoso, SHA-1 é muito famoso, CRC é um algoritmo de hash, mas é muito utilizado em rede, em network, então para fazer garantia de integridade de pacotes de rede, para garantir que não teve nenhuma perda de pacote e que os dados chegaram certo, né? MD5 SHA-1, o MD5, o principal problema dele é que ele é muito rápido, então existe muito dicionário na internet. Basicamente, o dicionário de MD5 é o seguinte: alguém foi lá e gerou hash MD5 para todas as palavras do mundo. Então, tem MD5 da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, da palavra A, da palavra início, da palavra camptéria, da palavra conflor, da palavra PHP, da palavra Node, porque é muito rápido gerar. Então, eles criam um dicionário. O MD5 não é que ele é reversível, ele é só muito fácil de calcular o outro lado. Então, o CRC você não vai usar, porque é mais para rede. O MD5 ele é muito rápido, e então já tem muito dicionário. E o SHA-1 também não é muito recomendado, porque também foi quebrado. Existe um site chamado Shattered.io, Shattered de estilhaçado em inglês, que é muito interessante. Você sobe um PDF, ele vai gerar um SHA-1 daquele PDF, e o próprio site vai gerar um PDF parecido, não igual, com o mesmo SHA-1. Então, ele consegue fazer uma colisão. Quando duas mensagens geram o mesmo hash, a gente chama de colisão, tá? Então, por favor, usem SHA-256, usem SHA-512, usem o RIPE-MD, também é muito interessante, o Ripple, Blake3, tá? São algoritmos muito bons para vocês usarem. O SHA-512 ele é muito rápido, tá? Muitos sistemas, principalmente sistemas x64, né, 64 bits, eles têm otimização de hardware para fazer cálculo do SHA-512. Então, eles são muito rápidos, tá? Então, eu até recomendo vocês utilizarem o SHA-512 se possível. E o hashing, qual que é a ideia dele? Lembra que eu falei que tem alguns modos de operação, CFB, CBC e CTR, que não garantem integridade ou autenticidade? Então, você pode usar um algoritmo de hashing para dar a integridade de autenticidade para essa sua criptografia, tá? Sem o hash é como se fosse um carimbo. O hash é como se você tivesse ido no cartório e alguém tivesse carimbado falando que aquele documento ou aquela assinatura é realmente sua. Então, é um atestado de veracidade, tá? Então, eu deixo até um vídeo aqui. Quem estiver vendo os slides ou ver depois, dá uma olhadinha nesse vídeo. É um vídeo bem rápido, mas eu não vou tocar aqui para a gente não ficar. Nem sei se a resolução está tão boa assim para a gente mostrar, tá? Mas eu mostro um ataque, bem bobo, né? Um ataque, em que eu pego uma string criptografada, que não tem hash, e eu vou fazer uma estratégia de bit flipping, que é simplesmente, aqui era um A, vou tentar B, vou tentar C, vou tentar D. Aqui era 0, vou tentar 1, vou tentar 2, vou tentar 3, vou tentar 4. E uma hora eu vou conseguir quebrar esse hash, tá? Eu tenho outro código aqui bastante interessante para vocês. Agora eu vou dar uma prática de criptografia. Então, se alguém quiser mandar no chat, eu vou dar uma olhadinha. É o seguinte, eu vou mostrar um código para vocês, e esse código ele não tem nenhum erro de implementação, tá? Mas ele dá uma informação muito importante para um atacante, tá? Então, um sistema de login, então eu passo usuário e senha, procuro o usuário no banco de dados, por exemplo. Se esse usuário não existir, retorno falso. Se existir, eu vou verificar a senha, se a senha que o usuário passou é a mesma que está cadastrada no banco. Se não bateu, retorno falso. Se bateu, retorno true. Alguém chuta aí? Qual que é o problema desse código? De novo, não é erro de implementação. Não é que o find by username pode lançar um error, não é que o verify password pode retornar outra coisa, não. Esse código funciona, ele está tudo bem, mas ele tem um problema de segurança. Alguém chutaria aí o que é? Vou dar uns 5 segundinhos de frente de cima. A string digitada, não entendi. Tempo de resposta distinto. Perfeito. Tempo de resposta distinto. Isso chama enumeração de usuários, tá? De acordo com o código anterior, lembra que tem aqui, ó, se o usuário não existe, retorna falso, nas linhas 3 e 4? Ou seja,
Se alguém me passar um usuário e esse usuário não existir, eu já vou retornar falso na linha 4, meu código vai retornar muito mais rápido. Por quê? O método de Verify Password, ele é lento. Criptografia mais hashing para integridade, autenticidade, garantir que todo o procedimento tá correto, ele precisa ser lento, tá? Ele precisa ser lento. Então, ele é mais lento. Então, quando você dá um return false lá já na linha 4, quando o usuário não existe, o seu código não vai passar por aquele bloco que é pesado, que é o bloco da criptografia. Então, a sua função vai retornar muito mais rápido. A gente chama isso de timing attack, que é um tipo de ataque que você consegue levantar informações do sistema. Então, você não quebrou o sistema, você não craqueou o algoritmo, você não quebrou o algoritmo, nada. Você consegue levantar informações do sistema e, às vezes, em segurança, isso é horrível. Dar informações para o atacante é horrível, desde a versão do sistema que você está usando, linguagem, isso é ruim, tá? Então, ele consegue levantar informações do sistema, então ele já sabe que aquele usuário não existe. Porque imagina, ele tentou com o usuário root e usuário admin. Com o usuário root, a requisição demorou meio segundo. Com o usuário admin, com qualquer senha, ele demorou 1,5 segundos. Então, logicamente, o usuário root não existe, porque ele retornou muito rápido, tá? E eu deixo de novo um vídeo, esse vídeo é um pouco mais longo, de 1 minuto, e eu também não vou poder tocar aqui, mas eu falo exatamente isso. Eu tenho aquele código com a falha de timing attack, eu rodo ele 100 vezes, tá? Com o usuário inexistente. Eu pego esse código, rodo ele 100 vezes com o usuário existente, tá? E vocês vão ver que tem diferença de tempo. Então, para consertar aquele algoritmo, e aí sim eu deixo uma dica muito importante, por favor, deem uma olhada no sistema de login de vocês, tá? Que é o seguinte, qual que era o problema daquele código? Era retornar falso quando o usuário não existia, ou seja, eu não passava pelo bloco que é demorado, que é o de Verify Password. Então, qual que é a solução? Eu sempre vou ter que passar pelo Verify Password, o usuário existindo ou não, tá? Então, o que eu faço? Eu verifico se o usuário existe aqui na linha 2, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre gerar uma senha falsa. Essa senha falsa eu posso dar um RAND para pegar string bytes aleatórios, ou eu posso ser hardcoded mesmo. Então, eu deixei até um exemplo aqui, ó. Eu posso ser que a minha senha falsa seja uma string com letras e números de 12 dígitos, por exemplo. Eu posso deixar hardcoded, não tem problema. Aí, o que eu faço? Se o usuário for nulo, eu vou comparar com essa senha falsa. Se o usuário não for nulo, ou seja, se o usuário existir no banco de dados, eu vou comparar com a senha do usuário que está no banco de dados. Então, eu estou sempre verificando, tá? Então, vocês podem ver na linha 10 que eu estou sempre verificando a senha que o usuário passou com essa senha storage, seja ela do usuário do banco de dados, se ele existir, seja ela uma senha aleatória falsa que eu acabei de gerar, certo? Legal? Então, uma dica muito importante para vocês, esse código é resistente a timing attack. Eu deixo até um exemplo aqui muito legal sobre o que exatamente significa o timing attack. Eu faço uma tabelinha aqui. De novo, recomendo vocês darem uma olhada. Eu não quero passar, infelizmente não vou poder passar, porque eu quero que vocês façam umas perguntas. Eu já sei que já tem umas perguntas aí, então já vão mandando perguntas de qualquer coisa que vocês queiram falar de criptografia e de segurança. Então, eu deixo aqui uma comparação de como que funciona. Na verdade, eu deixo uma tabela de como funciona a comparação de strings, né? Você compara texto por texto. Você compara letra por letra. Então, A igual a A, B igual a B, C igual a C. E a partir do momento que tiver um texto que não bate, então no meu caso aqui, ó, o quinto caractere não bateu, então A igual a A, B igual a B, C igual a C, D igual a D, E igual a X, não é, eu dou retorno falso. Esse é um jeito de comparar string através de igual a igual. Então, ou igual, 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 tá? Então, se você estiver usando JavaScript ou PHP, que você tem os três iguais, né, para fazer um strict comparison, a sua função vai retornar tempos diferentes, então também tem time attack em comparação de string, isso não é uma loucura, isso dá uma explodida na cabeça mesmo, tá? Eu deixo aqui descrito com muito mais calma, eu sei que eu estou tendo que falar um pouquinho rápido, porque eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, tá bom? Então, ao invés de vocês usarem igual, 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 vocês vão ter que usar strings de comparação time safe, que a gente chama, tá? Então, ou time safe, ou time equal, ou time resistant, tem várias terminologias, que são comparações de string que comparam letra por letra e não retornam false assim que tiver algum erro. Então, igual eu mostrei para vocês do login, que eu vou comparar a senha mesmo que o usuário não exista, essas funções de comparação time safe, elas vão comparar letra por letra, mesmo que já tinha um erro no começo. E lógico, ele vai retornar falso, mas lá no final. Então, não importa se você está passando
strings corretas ou strings diferentes, ela sempre vai retornar no mesmo tempo, tá? Então, em PHP, a gente tem uma função chamada hash equals. Você passa o hash que está guardado no banco e o hash que o usuário mandou, e ele vai fazer timing safe, tá? Em Node, na biblioteca Crypto, você tem essa função timing safe equal, tá? Que ele também faz comparações. Então, não façam se string igual string em Node, ou se o buffer, né? Já que a gente muitas vezes usa buffer em Node, se buffer 1 equals buffer 2. Não façam isso, tá? Utilizem, se for hash, tá? Lógico, se for outro tipo de buffer, não tem problema. Mas se for hash, se você estiver comparando senhas, se você estiver comparando informações sensíveis, sigilosas, utilizem essa função timing safe equal, porque daí ela não vai ser vulnerável a timing attack, tá bom? Outra coisa muito importante, eu sei que estou falando rápido, peço desculpas, mas aqui tem muita informação, que sempre que a gente fala de criptografia, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é senhas, né? Como que eu vou guardar a senha? Qual é o melhor jeito de guardar a senha? O que eu uso? Que algoritmo de criptografia que eu devo usar para guardar a senha? Não se guarda senhas com algoritmos de criptografia. Por quê? Criptografia tem a função de volta. Então, a criptografia lembra daquele primeiro slide, texto plano para cifrado, texto cifrado para texto plano. Eu não preciso descriptografar uma senha de um usuário. Então, eu vou usar uma função de hash, que não tem volta, é uma função irreversível, né? E aí, então, eu vou guardar o hash da senha que o usuário usou no cadastro, e toda vez que o usuário fizer o login, eu calculo o hash do que ele me digitou e comparo os hashes, usando timing safe equal, tá? Usando o hash equal do PHP ou timing safe equal do Node. Então, guardo o hash da senha, não a criptografia, o hash da senha, e alguém digitou uma senha na hora do login, faz o hash e compara, tá? Faz sentido? Por favor, não use criptografia. Não vão usar um AES, não vão usar isso. Tá? Eu vou deixar um asterisco para falar no final, que tem algoritmos que misturam os dois. Tá bom? Então, qual que é a ordem de recomendação de algoritmos para vocês guardarem as senhas dos seus usuários? Tá? Primeiro e mais disparado de todos, Argon 2 ID. Tá? O Argon 2 ID é uma variação do algoritmo chamado Argon 2. Esse algoritmo ele ganhou uma competição de senhas, de Password Hashing Competition. Os criptólogos do mundo, eles se reúnem e submetem algoritmos para eventos, para conferências, para competições de criptografia e de hashing. E aí organizações de criptólogos, NSA, outras entidades europeias também, que eu sempre esqueço o nome, tem uma que é uma famosa chamada A-Stream também, uma competição, que eles vão avaliar e vão fazer teste, vão fazer teste de força bruta, vão avaliar algoritmos, vão fazer resiliência, e eles vão recomendar. O vencedor da competição foi o Argon 2, e foi isso que aconteceu nessa última competição, tá? E o ID é uma terceira variação, então tem Argon 2, que é a primeira, tem Argon 2i, tem Argon 2d, que tem, cada uma melhora uma coisa, uma é mais resistente a ataques de memória, o outro é mais resistente em ataques de tempo, se eu não me engano, e o Argon 2ID é uma mistura dos dois. Então, o Argon 2ID é como se fosse a terceira evolução do Argon 2. Então, eu recomendo vocês usarem ele. O sistema que eu estou utilizando, a biblioteca, o frame, o ambiente, não tem Argon 2ID, não tem nada do Argon 2, você pode usar Bcrypt, tá? O Bcrypt também ela é bem recomendada, mas aqui realmente está em ordem, tá? De recomendação. Não tem Bcrypt, você pode usar uma função de derivação, que é o pbkdf2, tá? Então, lógico, de novo, por favor, na ordem. Tenta Argon 2ID, não tem Argon 2ID, tenta Argon 2i ou Argon 2d ou até Argon 2. Não tem nenhuma dessas aí sim, Decrypt ou pbkdf2. Tá bom? Deixo mais um exemplo aqui. De novo, eu deixo um em PHP e vou deixar um em Node aí para vocês, tá? O primeiro, em PHP, o PHP tem uma função chamada password hash. Então, ela já faz... É bom que o nome já deixa, né? Hash, não é crypt. Então, password hash. O primeiro parâmetro é a string em texto plano da senha que você quer guardar. O segundo parâmetro é uma constante que representa que algoritmo de criptografia, de hashing, desculpa, de hashing você vai usar. Então, tem uma constante chamada password argon2id. E para fazer o check, então, na hora de login, para verificar se a senha digitada é igual à senha do banco, eu vou lá no banco, busco o hash e uso a função chamada password verify. Essa é uma função que faz a comparação de hash e ela é time attack safe. Então, ela vai retornar no mesmo tempo certinho, tá bom?
O Argon 2 tem uma biblioteca para Node, então é só você dar um require no Argon 2. Ela, às vezes, é meio chatinha de compilar, porque ela tem uma dependência de FFI, né, que é Foreign Function Interface, porque ele importa de uma biblioteca em C da Argon 2, então, às vezes, ela tem uns probleminhas de compilar, eu já tive que dar rebuild no NPM para essa biblioteca funcionar, mas, assim, depois que você consegue, graças a Deus, tudo certo, tá? Então, simplesmente, você vai dar um require no Argon 2, você vai chamar o método hash dela, vai passar a senha que você quer utilizar, e aí você passa um segundo parâmetro, que é um objeto de configuração, e você passa aí um type. Então você coloca type argon2, ponto argon2id, para garantir que você está utilizando a versão argon2id, tá bom? E para verificar, assim como o PHP tem um password verify, essa biblioteca para Node tem o argon2.verify, que faz o mesmo esquema. Ela também verifica com time attack safe, e ela é muito tranquila de usar. Certo? Vão mandando perguntas aí para o final, gente. Fique à vontade. Então, quais as bibliotecas e algumas referências de leitura que eu vou deixar para vocês, tá? Tem aqui esse primeiro link é da OASP, não sei se vocês já ouviram falar, o OASP, que é vamos dizer assim, um consórcio mundial de capítulos de segurança. Então, aqui no Brasil a gente tem alguns, tem em São Paulo, tem em Porto Alegre, tem alguns espalhados pelo Brasil. Então, são grupos que vão discutir a segurança de aplicações web, né? Então, a OASP é muito famosa por produzir um ranking chamado OASP Top 10, que são as 10 principais falhas de segurança, os 10 principais tipos de ataque que está existindo em aplicações web. Então, eles sempre publicam esse Top 10. O último, se não me engano, foi 2017. E eu deixo aqui um link, eles têm muito cheat sheets. Esses cheat sheets são guias, são guidelines, são um conjunto de boas práticas para várias áreas de criptografia, de segurança, de aplicação web, para você guardar senhas, para você fazer autenticação, para você fazer autorização, para você fazer esqueci minha senha, para você fazer manter-se conectado. E eu deixei esse link para vocês, que é muito legal, que ele fala exatamente tudo isso que eu falei, muito mais detalhado, muito mais profundo. Então, ele chama de Password Storage Cheat Sheets. Ele dá várias dicas, recomendo vocês darem uma olhada, tá? Opa, já estão falando aí que vai ter palestra aí de OASP para mobile. Legal, mas bacana, muito bom. Então, já recomendo aí, já fica o jabá aí para vocês darem uma olhada na palestra de OASP para mobile na margem, tá? Eu também deixo aqui um link que esse segundo link, que é de um site chamado CrackStation. Ele também tem muito artigo legal de segurança, tá? E ele fala sobre como usar Salt. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de Salt. Salt é quando eu pego a senha que o usuário digitou e eu prefixo uma informação. Assim, essa informação tem que ser diferente para usuários diferentes. Então, usuários diferentes com a mesma senha, então imagina que os dois usuários têm a senha Vinícius Campitério. Se eu passasse o hash nela, o resultado ia ser igual. Né? Então, testem aí, pegam um MD5, um SHA-1, um SHA-512 e passem num texto comum. A senha sempre vai ser igual, o hash ele sempre vai fazer a mesma senha. Então, o que você faz? Você prefixa uma informação diferente. Então, eu posso, por exemplo, e tem que ser para cada usuário, tá? Então, por exemplo, para o usuário 1, eu posso prefixar o ID desse usuário, o UUID dele, ou a data de criação dele, um timestamp único, mas tem que ser único, tá? Tem que ser diferente. Então, imagina que o usuário 1, a senha dele é Vinícius Campitério, o usuário 47, a senha dele é Vinícius Campitério. Então, eu vou prefixar o ID. Eu vou colocar 1 Vinícius Campitério, vai dar um hash. Eu vou colocar 47 Vinícius Campitério, vai dar um hash. Aí, quando o cara for fazer o login, quando o usuário for fazer o login, eu vou saber qual que é o hash, porque eu criei essa lógica, né? Sempre o ID do usuário. Então, eu vou pegar o usuário, vou pegar o ID dele, prefixar e os hashes vão ser diferentes, tá bom? E eu deixo aqui um artigo bem legal como fazer isso. Eu deixo uma biblioteca também do GitHub, chamado Diffuse Password Hashing. É uma biblioteca para PHP, mas ela é também muito boa. E além da biblioteca em si, ela tem o README dela é bem legal, falando como funciona, e ela tem um conjunto de boas práticas, tá? Vamos lá. Para a gente chegar aqui no final, para a gente abrir bastante aqui para perguntas, e se ninguém tiver uma pergunta, eu espero que tenha, por favor, eu estou sentindo o chat aí um pouco desanimado. Se não tiver pergunta, eu posso mostrar com um pouco mais calma aqueles slides ou até os vídeos, tá? Ah, Vinícius, você mostrou aí o password hash do PHP, o módulo cripto do Node, e aí, o que mais que eu posso utilizar? Estou restrito a essas? Não.
Se você usa Python, por exemplo, eu deixei o link aqui do pacote da Argon 2. Se você usa Go, eu já deixei o link aqui também do pacote da Argon 2, tá bom? E eu recomendo muito, inclusive eu tenho uma palestra especificamente voltada para uma biblioteca chamada LibSodium. Ela é uma biblioteca de criptografia moderna, então, ao contrário da OpenSSL, por exemplo, que tem algoritmos bons, mas você precisa ficar lembrando de passar o parâmetro certo para garantir uma criptografia boa, para passar o tipo correto de padding, que é como você vai encher o seu bloco para garantir que ele fique de tamanho igual, para garantir que você não tenha vulnerabilidade a padding attack. A OpenSSL é muito boa, mas você tem que entender muito de criptografia, não muito, entender média de criptografia, pelo menos, para poder passar os parâmetros corretos para ela ser segura. Então, a LibSod é uma biblioteca multiplataforma, tem para C, tem para C++, tem para C Sharp, tem para PHP, tem para Python, tem para Go, tem para Node. Ela é baseada numa biblioteca chamada Salt, e essa biblioteca, se não me engano, é em C. Então, eles fizeram um fork da biblioteca Salt, criaram a Sodium, e ela é multiplataforma, ela tem os melhores algoritmos. Ela vai ter Argon 2 ID, ela vai ter lá o AES-D56 com GCM, ela vai usar o SHA-20, que é aquele algoritmo de cifra de fluxo que eu falei para vocês que é o mais recomendado, junto com o Poly 1305, que é um algoritmo de hash muito bom, então ele já tem o padrão SHA-20 com Poly 1305, então ele já faz cifras de fluxo com integridade e autenticidade. Eu recomendo muito essa biblioteca, tá? E quem quiser dar uma olhada nela, tem uma palestra lá no meu GitHub, VKTL, explicando exatamente como utilizar essa biblioteca, certo? Algumas ferramentas que eu gosto sempre de passar para o pessoal que queira entrar um pouco mais nesse mundo de segurança, testar suas aplicações, entender como que funciona, tá? Então, eu deixei aqui uma coletânea de links, então, de novo, quem tiver com os slides, é só sair clicando. Então, algumas ferramentas, Metasploit, W3AF, Burp Suite, Nessus, OpenVAS, são ferramentas de ataque para você atacar sua própria aplicação local para garantir que está tudo bem. Então, são conjuntos de ferramentas que ele vai tentar. SQL Injection, HTML Injection, Timing Attack, ele faz um conjunto de ataques locais na sua aplicação e precisa ser local, porque ele garante isso, você tem que fazer um localhost. E você consegue testar se a sua ferramenta está resistente, ele vai te dar uma avaliação da sua ferramenta, eu recomendo muito usar elas. O Burp Suite é um negócio muito legal, que ele tem uma ferramenta de proxy também, e ele consegue interceptar requisições. Então, você coloca um proxy na sua máquina local, e sempre que você fizer uma requisição para essa URL, ele vai passar pelo Burp Suite para você poder alterar o protocolo HTTP na hora. Então, imagina que você entrou numa página lá, localhost 2.3000, e o seu React, por exemplo, fez um Ajax lá para o seu back-end, que tem Node, tem PHP, não importa. Então, ele fez um post no /API/login, né? Você configura o proxy do Burp Suite, ele vai aparecer na interface gráfica do Burp exatamente a requisição. HTTP 1.1 no /API/login. Cabeçalhos, corpo da requisição. Username igual a 2 pontos, password igual a 2 pontos, e você pode alterar e dar um submit. Então, você usa o Burp Suite para fazer testes reais, testes em runtime, testes na hora mesmo de execução, para garantir que o seu sistema está ok, que se alguém tentar burlar, por exemplo, o JavaScript de validação, se alguém tentar desativar o JavaScript e fazer uma requisição direta, não vai barrar, né? Então, garantir que a sua validação tá também no back-end e não só no front, por favor, não valide só no front, então eu recomendo muito. O Kali Linux é uma distribuição Linux que ela já tem uma coletânea de ferramentas de ataques, hackers, de segurança para você garantir que suas aplicações estão funcionando bem. Então, ele é bem tranquilo de usar, tem interface gráfica, então você pode utilizar ele para garantir que a sua aplicação está ok, tá? Tem uma mensagem do Leonardo, que eu vou dar uma lida. Algumas referências de artigos para vocês darem uma olhada, tá? Eu deixo um artigo da Wikipedia falando sobre criptoanálise. Então, criptoanálise é a sub-área, vamos dizer assim, a área de estudo da criptografia, que vai analisar os algoritmos, que vai verificar qual que é a força do algoritmo, qual que é a segurança dele, qual que é a confiança dele. Então, a maioria desses algoritmos que eu passei para vocês, eu vi que tem até uma pergunta sobre isso, sobre computação quântica, a maioria desses algoritmos que eu passei para vocês, eles não é que eles são
impossíveis de serem burlados. Não é isso. É que eles são tão fortes que você levaria 1000 anos para fazer um cracking desse algoritmo. Você levaria 500 anos. Você precisaria de um espaço de armazenamento de 30 terabytes de informação para garantir que você está fazendo um ataque. Então, hoje, a gente considera que esse algoritmo é seguro. Porque você não vai ter 1000 anos processando, você não vai ficar tentando hackear um site por 100 anos. Aí vai ter uma pergunta de computação quântica, tudo vai mudar com computação quântica, porque a potência do computacional que a gente vai ter com computadores quânticos vai ser exponencial, vai ser gigantesca. E aí, muitos desses algoritmos já não vão dar conta de computação quântica, tá? Então, ele não vai conseguir, eles vão ser vulneráveis à computação quântica, e aí já existe a criptografia pós-quântica. Então, é a criptografia com algoritmos que são resilientes, que são resistentes a ataques através de computadores quânticos, tá? Eu deixo um artigo muito legal, que é a troca de senhas de Diffie-Hellman, e lembra que eu falei que a criptografia simétrica, você tem que usar a mesma chave para os dois lados? E como que você faz para mandar essa chave para um destinatário? Então, imagina que você está implementando um chat, lógico que você não vai usar criptografia simétrica para chat, talvez até assim deixe um asterisco, a gente pode até falar sobre isso. Como que você manda a chave? Como você combina uma chave? Esse algoritmo de Diffie-Hellman é utilizado para fazer essa troca de chave. Ele é utilizado também em certificado no HTTPS, certificado digital, tá? Para fazer uma combinação de uma chave, uma criptografia simétrica. O certificado HTTPS é muito legal, porque ele faz o handshake. Então, ele faz a primeira conexão com criptografia assimétrica e ele faz uma troca de chaves, ele combina uma chave simétrica. Porque criptografia assimétrica, que é aquela das duas chaves, ela é muito lenta. Então, ela faz a primeira requisição com assimétrica, combina uma chave simétrica e, a partir daí, vai utilizando chave simétrica na comunicação. Então, esse artigo da Wikipedia, ele mostra como funciona o algoritmo de Diffie-Hellman, e ele tem uma imagem muito legal mostrando como se você estivesse misturando tintas. Então, você tem uma tinta azul com amarela, mistura, é muito legal, eu recomendo vocês usarem. Deixei o link aí da série de OWASP Cheat Sheets, de novo vai ter a palestra de OWASP Mobile hoje ainda, né? Deixei aqui uma recomendação sobre os requisitos de segurança para módulos criptográficos, então para HSM, para TPM. Então, é como se fosse uma RFC, bem baixo nível. Então, quem realmente gostar desse assunto e quiser entender mais, eu deixo aí a FIP 140-3, tá? Para vocês darem uma olhada. E uma empresa que eu gosto muito, que é a Pergon Initiative Enterprises, que eles têm muito material de segurança. Eles são, inclusive, os mantenedores da LibSodium. Eles têm muito artigo de boas práticas de segurança, como fazer permanecer conectado, esqueci minha senha, qual o melhor algoritmo utilizar, o que está certo, o que está errado. Então, eles têm um blog muito legal lá, eu também deixo o link aí para vocês, tá? Penúltima parte aqui, alguns modelos, algumas formas de garantir que o seu sistema, que a sua cultura, que a sua empresa, que a sua equipe está seguindo boas práticas de segurança. Com o advento aí, com o uso gigantesco, crescimento exponencial de DevOps, né? A gente tem utilizado aí Jenkins, Terraform, CloudFormation da AWS, Kubernetes, etc. DevOps está a mil já faz algum tempo, né? Ainda bem, que resolveu vários problemas. Só que também a gente tem uma preocupação de segurança, né? Como eu tenho muito espalhado, vários serviços publicando, subindo na nuvem, descendo instâncias, criando instância, configurando, provisionando instâncias, configurando sistemas, versões de sistema, ambiente de staging, tudo na nuvem. Como que você garante que o seu ambiente de DevOps está seguro? E aí que entra o DevSecOps. Então, é um modelo de segurança aplicado em cima de DevOps. Então, são boas práticas de segurança para DevOps, que você precisa garantir, você precisa fazer para garantir que seu procedimento, sua cultura de DevOps está ok na sua empresa, tá? Também deixa eu conhecer aqui. Tem um link, o segundo item, que é o Business Security Model, o Maturity Model, é o modelo de maturidade de segurança da sua empresa. É algo muito complexo, realmente é para empresas de médias para grandes, se não for só grande para cima. Ela é como se é um conjunto, é um framework de boas práticas e vai medir o grau de maturidade da sua empresa. Então, assim como existe o framework ITIL, por exemplo, para gestão ágil, existe o framework BSIM para segurança, tá? Então, ele é bem complexo, mas talvez você não vai conseguir implementar ele inteiro. Eu acho que para empresas pequenas e médias não compensa implementar inteiro,
Mas com certeza, se você dá uma lida, você vai conseguir pegar algumas coisas que você consegue aplicar na sua equipe, não importa o tamanho, tá? E eu também deixo um outro modelo, não sei se vocês já ouviram falar, de SDLC, né? Software Development Life Cycle. Então, é um ciclo de vida de desenvolvimento de software, e que é muito comum, né? Análise, desenvolvimento, teste, e vai explicando cada um desses modelos. E tem o Secure Software Development Life Cycle. É como eu aplicar em todas as etapas do ciclo de vida do meu desenvolvimento a segurança. Se vocês acham que segurança é só desenvolvimento, vocês estão muito enganados. Segurança tem que estar em análise, segurança tem que estar em teste, segurança tem que estar em DevOps, igual a gente acabou de falar, tem que estar na infra, tem que estar no controle de qualidade, tem que estar no comercial, na equipe comercial, na equipe de negócios. Por exemplo, quando eu trabalhava naquela empresa de cyber que eu comentei com vocês, uma das nossas políticas de segurança a gente não falava nada sobre clientes fora da empresa. Num almoço, num bar, num happy hour, numa festa de aniversário, a gente não falava sobre clientes. Isso é segurança. Segurança é cultural. Não está só num ambiente de tecnologia e desenvolvimento. É não colocar um post-it com a senha, é não compartilhar a senha entre pessoas, é não ter uma planilha de Excel com as senhas, é não falar sobre clientes fora do ambiente de trabalho. É muito, muito, muito complexo, tá? E eu deixo também dois links que são bancos de dados de vulnerabilidades. Então, são bancos de dados abertos que eles têm uma coletânea de vulnerabilidades por sistema. Então, biblioteca X na versão 1.4.3, ela está vulnerável a time attack, porque na classe user login não está verificando, está retornando falso. PHP na versão 7.4.1, biblioteca XML. Tem uma vulnerabilidade de segurança, você precisa lembrar de desativar. Então, esses dois sites são bancos de dados de CVS. CVS significa Common Vulnerability Exploits. Então, são vulnerabilidades, são falhas de segurança em sistemas de terceiros com o intuito de olha o que você está fazendo, olha a versão do sistema que você está usando. Se possível, atualize para uma versão que não tem esse problema, ou se não, pelo menos siga as práticas, as boas práticas do que está tendo lá. Tá? Então, os sites são muito interessantes. E para finalizar, agora sim, conseguimos respirar com 2 minutos. Realmente, essa palestra é bem longa, ela é bem complexa. Os slides estão lá no GitHub, no Twitter também, o Vcapitelli. Me mandem uma mensagem lá, quem quiser conversar, falar um pouco mais sobre a cyber, sobre segurança. Me adicione no LinkedIn, tá? Então, aí todas nas redes sociais. Baixem os slides para tanto entenderem um pouco mais, verem aqueles vídeos que eu não dou tempo de mostrar, ver os slides que eu não consegui mostrar e olhar os scripts que eu mandei para vocês, tá bom? E eu estou fazendo aí agora a parte do que eu tenho feito também. Eu estou fazendo workshops corporativos. Então, eu faço workshops para empresas, para equipes. Então, eu estou treinando equipes de desenvolvimento, de análise, de teste sobre diversos assuntos. Sobre DevOps, sobre segurança, sobre criptografia, sobre boas práticas, sobre microserviços, QRS, Kubernetes, Service Mesh, Domain Driven Design, TDD, Performance. Então, eu faço workshops corporativos para a sua empresa. Então, se você acha que é interessante aí para a empresa de vocês, me ajudem aí. Eu vou lá, eu faço, lógico, por enquanto, 100% online. Faço exercícios, eu apresento, faço customizado para a sua demanda. Eu quero falar sobre o algoritmo AES-256 bit a bit. Eu vou apresentar bit a bit para você. Então, eu consigo também dosar o grau de profundidade do workshop. Beleza? Gente, é isso. É isso. Vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Vinícius, por ter compartilhado esse seu conhecimento e o seu tempo aí com a gente. Eu que agradeço. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou pode postar aqui pelo chat. Ó, só rapidinho, se alguém quiser abrir, vai abrindo aí, eu só lendo rapidamente o chat. Leonardo falou sobre a segurança do algoritmo atual para computação quântica, eu comentei rapidamente. Praticamente todos os algoritmos que eu mostrei para vocês aqui não são resistentes à computação quântica. Existem algoritmos, como eu disse, de criptografia pós-quântica, tem um artigo muito legal na Wikipedia. Eles ainda estão experimentais, né? Porque a computação quântica está experimental, né? A gente está tendo alguns avanços aí pontuais, mas ainda está embrionado, tá? Mas esses algoritmos, com certeza, vão ser quebrados com computação quântica. A Marge falou da palestra, o Leonardo, recebi esse dia de uma tabela de força de senhas que relaciona a quantidade de variedade considerada com o termo que para essa senha.
Comunidade tem algumas, eu tenho uma palestra também, posso até deixar um link aqui, sobre comunidades, tem o próprio WASP, é muito legal, então eu sugiro você procurar capítulos da WASP, eles debatem bastante, o próprio site da WASP, wasp.org, mas se você precisar de uma comunidade mesmo, os capítulos da WASP são muito bons, eles fazem live, fazem meetup, eu recomendo bastante, tá? E sobre a quebra de senha, geralmente você vai usar ou força bruta, geralmente uma coisa que a gente acaba esquecendo de comentar em palestras, é que muitos dos ataques são feitos por causa de engenharia social. É eu estar no bar e eu ouvir alguém falando de cliente, eu começar a entender mais sobre aquele funcionário, eu começo a fazer stalking nele em rede social, eu sei o nome do cachorro dele, a data de nascimento dele, e eu começo a chutar uma senha com o nome do cachorro, a data da senha. Então, muitos dos ataques são feitos por engenharia social, tá? Por insider chat, é uma pessoa que está dentro da empresa e por bem ou por mal, então ela se foi mandada embora da empresa, ou ela quer ferrar com a empresa, ela tenta expor informação, ou sem querer, ela clica num e-mail de phishing e acaba cedendo. Então, é muito complexo, a gente poderia ficar falando só sobre boas práticas de segurança. Se quiser trocar uma ideia comigo lá no Twitter, LinkedIn, a gente vai ficar à vontade. É isso então, né? Alguém quer fazer uma pergunta ou antes